Beleza, pessoal? Então tá a carinha de vocês tudo lá, ó. Praticamente a cara só minha do Wilson. O resto é só desenho. Bom, é, então hoje eu vou mostrar para vocês como faz a ligação do que a gente já trabalhou até agora, tá? A gente trabalhou com o modelo e com o, o controle separado da interface. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai unir tudo isso daí, tá? A gente vai unir o controle com a interface e com o modelo, fazendo com que o CRUD funcione, beleza? Essa semana eu quero o desenvolvimento do projeto integrador, fazendo a implementação dos CRUDs desse projeto, tá? Então são 6 aulas, é bastante tempo para vocês fazerem. E a quantidade de coisa a fazer não é muito grande, tá, pessoal? Então com 10, 15 linhas aí, a gente resolve cada um desses CRUDs, tá? Não é muita implementação que vocês têm que fazer, visto que a parte mais pesada vocês já implementaram, que foram as classes do modelo, que você já tem implementado, a classe de controle, tá? E as interfaces que já foram feitas, tá? E o Wilson deu um retorno para vocês. Então, esse bimestre que vocês vão ter que entregar a documentação do projeto integrador, tá? Já com os acertos, e os CRUDs funcionando junto com uma tela principal que agrupa todos eles. Bom, você já tem pronto as telinhas, certo? Então você já tem aqui, ó, igual a minha tela de manutenção, onde eu tenho as operações, tá? Vocês têm a tela de dados, tá? Que acho que grande parte fez dessa forma. Tem a tela de dados, onde eu tenho o acesso às informações, tá? Então você tem essa parte da visão. Na visão, a implementação disso, vocês fizeram o quê? Vocês fizeram algo bem simples, foi só um set sala, um método set, que é para setar os dados da tela, tá? Para setar esses dados. Vocês fizeram um método get que pega esses dados, tá? Da tela e me devolve, tá? Então, esses dois métodos eu pedi para implementar. Esse proibir alteração, que é extremamente importante quando a gente vai trabalhar com visualização de dados, tá? Eu vou visualizar, não posso deixar a pessoa editar. Então é bem simples. O que ele faz? Ele vem aqui, ó, e bloqueia, não deixa ninguém mexer nesses dados aqui, nesses campos, e não deixa salvar. Então ele não vai salvar, não vai fazer mais nada. Ele vai simplesmente acessar a tela e sair, tá? Isso para a gente usar uma tela só para fazer inclusão, alteração e consulta, tá? E depois a gente tem aqui o salvar, que vocês já fizeram, tá? Esse salvar, o que ele faz? Ele verifica se está tudo preenchido, o que precisa ser preenchido, tá? Se tiver, ele dá um set visível, se não, ele dá mensagem indicando que não foi feita, algum campo não foi preenchido, beleza? E aí você tem o botão cancelar. Então essa tela aqui vocês já fizeram, essa telinha aqui vocês já fizeram também, ó, no inserir, botão inserir. Cria a tela, visível. Depois, alterar, cria a tela, visível. Depois, visualizar, cria a tela, visível. Era só para fazer isso, tá? E modelar a tela do jeito que você queria e ajeitar essa parte da tabela. Ou seja, colocar a tabela com todos os dados, bonitinho, tá? Adicionando os elementos, ó, bonitinho. Era só isso aqui que era para fazer, certo? Naquele primeiro momento, ou seja, fazer as interfaces e ligar uma com a outra. Acabou. Na aula passada, na semana passada, eu pedi para vocês fazerem duas coisas. A primeira é criar o banco, então você já tem o script do banco, tá? Então tá aqui, ó, o script do banco, tá? Então eu quero esse script do banco, roda ele, põe para funcionar, beleza. E fazer o modelo. O que é o modelo? O modelo é exatamente uma classe que está relacionada a cada uma das tabelas que eu tenho de implementar, tá? Então se eu for implementar fornecedor, produto, cliente e funcionário. Bom, eu vou ter que fazer somente o modelo desses 4 caras. Eu não quero que faça da venda, de itens venda, não quero nada. Eu quero que você faça só daqueles CRUDs básicos que você tem. Como que é para implementar eles? Bom, a sala, vou trabalhar só com sala. Então, sala eu tenho, ó, o número, o bloco e a descrição. Então, na sala, eu vou ter lá, ó, crio lá, ó, número da sala, bloco e descrição,
crie os getters e setters, tá? Crie override, override não, hashtag o equals, e não criem, por favor, pessoal, com essa versão nova do JPA, com o NetBeans novo, essas coisas todas, se você cria o toString, ele gera um erro, tá? Então não cria o toString. Deixa ele lá sem ter o toString, beleza? Senão vai dar erro. Bom, vamos voltar então. Então aqui, ó, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês criem essas classes do modelo que vão estar relacionadas às tabelas do banco, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a anotação que eu expliquei na semana passada, tá? A anotação é colocar lá entity, indicando que é uma entidade, ou seja, a entidade é o quê? É uma classe no meu modelo que está ligado a uma tabela do banco de dados. Depois, coloco o table e depois id indicando a chave primária e aí os columns indicando cada uma das colunas do banco de dados, tá? Ou seja, cada uma das colunas da tabela sala, eu vou ter um cara relacionado a ela. E aqui eu indico o nome de cada uma dessas colunas ou cada um desses campos. Vocês vão colocar também criar os names de carry. O que são names de carry? São consultas. Tá vendo o SQL aqui, ó? Então é muito próximo ao SQL, tá? Só que o SQL faz assim, select asterisco quando é todos os campos. Aqui é select o nome do objeto de uma determinada classe. Então aqui eu falo, ó, selecione da classe sala, os objetos salas, o que desses objetos? Tudo, ele inteiro. Então se eu quisesse quebrar ele em pedacinho, eu poderia colocar aqui, ó, ponto, sala, ponto, bloco, sala, ponto, descrição. Então se eu quiser só uma parte deles, mas a gente já pega tudo. E aí, esse SQL aqui, na verdade, não é um SQL, ele chama JPQL, tá? Ele é muito próximo ao SQL. E aí eu criei aqui uma outra consulta, ó, que é uma consulta por descrição. Então eu quero saber todos os laboratórios que eu tenho. Então eu posso consultar pelos laboratórios, tá? Então esse aqui é um pouco mais complexo, que eu uso o quê? A cláusula where. Vai estar na mesma forma, ó, selecione todos os dados do objeto S. Objeto qual? Da classe sala, tá? Onde o S, a descrição do S, ela é semelhante, tá? O like é busca com semelhança a uma descrição que eu vou passar. Quando eu coloco 2 pontos e um identificador, eu estou dizendo que existe uma descrição que vai ser passada posteriormente, tá? Então, esses 2 pontos indicam que é um parâmetro que eu vou passar na hora de executar esse comando, de executar essa query, de executar essa consulta, tá? Então, para cada entidade, para cada classe do modelo que está relacionado ao banco, eu vou fazer isso daqui, mas só dos CRUDs inicialmente, tá? Bom, então fizeram isso. Então, isso daqui, esse cara aqui liga uma classe do meu sistema a uma tabela no banco. Então ele fala, ó, quando a pessoa vai salvar um objeto sala, ele sabe onde salvar e como salvar, tá? É indicado através desse entity, table e column, beleza? É ele que indica como vai ser feitas as coisas. E além disso, eu pedi para vocês fazerem o control. O control é o controle. O controle é algo tão não é tão simples, mas é muito repetitivo. Então, todo controle tem exatamente a mesma coisa, salvo raras exceções, onde eu tenho mais informações. Mas o que eu faço no controle? Inserção, alteração, exclusão e consultas e listagens. Tá? Aqui eu criei dentro do controle um cara que é genérico para todo mundo, que é esse gerenciador de conexão. Qual o objetivo desse cara? Esse cara aqui, depois vocês dão uma lida aí, tem bem detalhado, tudo que eu faço eu escrevo bastante, tá? O objetivo dele é criar uma conexão com o banco, tá? Baseado em quem? Baseado nesse cara que você tem aqui no MetaInf, ó, que você criou, que chama unidade de persistência, tá? Essa unidade de persistência, olha o que ela faz. Deixa eu abrir aqui. Não vai nada enquanto não abrir.
Tá? Essa unidade de persistência ela tem um nome, então o meu está aqui, é o Projeto Integrador Interface PU, poderia ser outro nome qualquer, geralmente é o nome do projeto PU. Tá? Aqui a biblioteca, que é o Eclipse Link, que é padrão de utilizar. Aqui a conexão JDBC, que eu seleciono daquelas criadas aqui no Service, tá? Eu já paguei, certo? E aqui dentro eu vou dar um adicionar, ó, eu dou uma DD Class em cada uma dessas minhas classes que eu fiz as entidades, tá? Dessas classes do modelo. Então eu adiciono. Se você não adicionar, ele não funciona, tá? E outra coisa importante é no Tab Generation Strategy, é a gente utilizar o none, tá? Isso aqui tem bem detalhado na aula da semana passada que está gravada, tá? Depois vocês dão uma olhada, certo? Então o que o gerenciador de conexão faz? Utiliza aqueles dados que estão na unidade de persistência que eu mostrei para vocês e cria um objeto que é uma fábrica de entidades, que é uma fábrica de gerenciador de entidades, ou seja, uma fábrica de conexões. Vamos pôr um nome mais bonito para isso, é uma fábrica de conexões. Então, o que essa fábrica de conexões faz? Ela devolve conexões para que eu possa acessar o banco de dados. Tá? Então, esse cara aqui, ó, getFabrica.createEntityManager, eu estou criando uma conexão, um gerenciador de entidade, para poder fazer as operações com o banco de dados. Tá? Ou seja, então, o que eu já tenho pronto? Eu já tenho pronto a conexão através do gerenciador de conexão e do persistência.xml. Eu tenho o mapeamento das tabelas, das classes com as tabelas, através do módulo. E aí eu preciso de quem? De um cara que vai fazer as ações no banco. Quem que é esse cara? Esse controle salas aqui, ó. Esse cara aqui, ele também não tem nenhum segredo. Por quê? Porque é aquilo básico que a gente faz lá no banco de dados, lá no MySQL Workbench. Você vai lá e, primeiro, cria uma conexão, ou seja, entra no Workbench, criando a conexão, depois começa a transação, depois faz um persist. O que é o persist? O persist é o insert, tá? O persist faz o insert. E aí eu faço commit, ou seja, eu finalizo essa transação. Então essa transação é só a inserção de uma sala no banco de dados, e aí eu fecho a conexão. Então, qualquer ação do banco, ela fica restrita a essas ações, tá? Primeiro, crio a conexão, crio o gerente, depois crio a transação, executo o comando que eu quero com o banco, finalizo a transação e, por fim, finalizo a conexão com o banco. Ah, beleza. Vamos ver um outro. Vou pular o excluir aqui, vou para alterar. Olha lá o alterar também, ó. Crio uma conexão com o banco, crio uma transação, executo uma atualização, o merge é a atualização, depois fecho a transação e fecho a conexão. Tá vendo que é mais ou menos a mesma coisa? Tá? O excluir tem um passo a mais, ó. Ele pega, cria conexão, aí o que ele faz? Ele vai lá e verifica se essa sala que eu passei existe realmente no banco. Então ele vai lá e busca ela, tá? Aí ele vai encontrar essa sala, aí ele vai iniciar a transação, chamar o remove para excluir e, por fim, fechar a transação e fechar a conexão. Tá vendo? São ações todas muito parecidas. O que muda é o que está dentro da transação. Ó. O que eu vou fazer? O persist é a inserção, o remove é a exclusão e o alterar é merge. E vocês podem ver, ó, que o que muda? Se eu fizesse o de responsável, eu teria o que também? Eu teria que mudar só isso aqui, ó. Olha que beleza, eu só mudo isso daqui, ó. Então é algo extremamente simples e repetitivo. Ele não tem muita coisa diferente, tá? O que muda de um para o outro? O que muda são as listagens, tá? E pode acontecer de eu ter uma alteração muito trivial, tipo atualização do estoque. Eu posso criar um método para atualizar estoque aqui dentro sem problema nenhum, tá? Mas aí a gente vai vendo mais para frente, a gente vai se preocupar com essas ações diferentes. Então o CRUD é inclusão, alteração, exclusão e consulta, tá? Aqui está a consulta, ó.
Essa primeira consulta, ela vai fazer o quê? Ela vai me retornar uma lista com todas as salas. Tá? Então eu chamei ela de listar todas. Ela poderia dar um outro nome, poderia get todas as salas. Também poderia ser um bom nome para esse método. Porque na verdade eu não estou listando, eu só estou retornando. Tá? Dentro do controle não se faz nenhuma apresentação de dados. Tá? Dentro do controle a gente trabalha somente com transações com o banco de dados. Então aqui é algo também simples, ó. Eu crio conexão, aí eu crio uma consulta, um typed query é uma consulta tipada, ou seja, essa consulta query typed query, vai retornar uma lista de sala. Tá? Então essa consulta, ela vai retornar uma lista de sala. E aí eu tenho que indicar aqui, ó, é do objeto da classe sala. Tá? Então ele vai criar essa consulta a partir da onde? A partir da named query sala.todas. Professor, de onde você tirou isso? Lá no seu modelo, ó, tá aqui, ó, sala.todas. Ele vai dar o quê? Select sala from sala. Ou seja, selecione todos os dados do objeto sala. Da onde? Da classe sala, todos eles. Tá? E aí ele vai trazer para mim essa lista, tá? Então, no meu controle, eu vou ter uma lista de salas. Então, ele vai executar essa consulta no banco, vai lá buscar no banco. Quando eu dou o get execute list, ele traz todas as salas que eu tenho cadastradas lá. Tá? Ó, aqui um outro método que é importante. Então, imagine assim, numa consulta de cliente, é extremamente importante você ter uma pesquisa, sei lá, por CPF, uma pesquisa por nome do cliente, tá? Então essas consultas, essas pesquisas, elas vão estar ali, vai ter um método para cada uma delas. Então, quanto mais consulta você tem, mais formas de consultar você tem, mais a quantidade de métodos você vai ter que ter aqui. Mas esses métodos são simples, tá vendo? Ó, eu criei lá de novo a conexão, criei uma consulta tipada que vai retornar a lista de salas. Aí eu chamei o create name de query e chamei a query agora salas.descrição. Tá? A salas.descrição ela é um pouco diferente. Por quê? Porque ela tem um parâmetro aqui. Ó. Ela tem um parâmetro que eu passo para ela. Esse 2.desc. Então isso daqui vai ser substituído por alguma coisa. Tá? E aí aqui eu mostro o que eu quero substituir. Então eu falo, ó, substitui o desc, o parâmetro desc, ó. Sete o parâmetro desc com o quê? Um percent. O que é o percent? O percent é qualquer coisa. Tá? Qualquer coisa, uma descrição qualquer. Então, se eu colocar lá informática e tem lá laboratório de informática, ele vai encontrar, porque pode ter qualquer coisa antes e o informática depois. Se eu procurar laboratório, pode ter ou não qualquer coisa antes, pode ter laboratório, pode ter qualquer coisa depois. Tá? Então, a consulta, quando a gente usa o like, a gente utiliza sempre um percent antes e um percent depois. Para quê? Para que eu possa fazer uma pesquisa aproximada de todo mundo. Beleza? E aí a mesma coisa, o get execute list. Qual a diferença desses dois caras? Desse aqui para esse aqui? Parâmetros, pessoal. Só o parâmetro que aumentou aqui, ó. Então é só usar um set parâmetro? Dependendo do quê? Depende daqui, ó. Se aqui eu tiver um parâmetro só, dois pontos de descrição, eu poderia ter aqui, ó, a sala.bloco e a sala.bloco por igual a um bloco. Tá? Então, aqui no caso, eu não tenho mais um só parâmetro, agora eu tenho dois parâmetros. Se eu tenho dois parâmetros, aqui dentro do meu controle salas, eu vou ter que ter duas linhas dessa. Ó. Uma linha para o primeiro parâmetro e uma para o segundo. E aqui eu colocaria bloco. E aqui eu colocaria alguma outra coisa. No caso, o bloco é numérico, eu colocaria bloco 2. Ou passaria o bloco por parâmetro, como foi feito com a descrição. Tá? Então, a sua tela, você vai ter que ter um lugar para pedir a descrição para ele. Tá? Ou vai ter um lugar para pedir o bloco para consultar. Tá? Então, dependendo da quantidade de parâmetros que eu tiver, é a quantidade de linhas que eu vou pôr aqui dentro, sendo uma linha para cada parâmetro. Beleza?
Então, isso daí são coisas que vocês já têm pronto, tá? Já está pronto, vocês já fizeram, ou deveriam ter feito. O terceiro passo, que é o que a gente vai fazer essa semana, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que juntar todo mundo, juntar o M, o V e o C. Eu tenho o modelo já interligado com o controle, mas eu tenho a visão que trabalha sozinha, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a ligação da visão chamando os objetos, chamando os métodos do controle, beleza? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, primeira coisa, nessa tela Manute Sala Dados, que é essa telinha de dados aqui, ela é a mais simples, tá? Ela não tem muita coisa dentro dela. O que ela tem? Eu já mostrei para vocês, ó, ela tem o set sala, o get sala, o proibir alteração, o salvar com as validações, e depois só dá um set visible false, e o dispose no cancelar. Quem que eu tenho que mexer? Eu tenho que mexer só nesse cara aqui, ó. Na tela de operações, tá? Na tela responsável pelas ações. Então, essa tela aqui, ela é que vai fazer as ações realmente com o banco. Então, vamos começar lá. A primeira coisa a fazer é preencher esses dados aqui, ó, com o que eu tenho no banco. Tá? Então, na hora que eu começo, que começa a execução dessa tela aqui, eu vou fazer uma alteraçãozinha nela aqui, ó. O começo dela é aqui, né, ó, no construtor. Então, antes de eu atualizar a tabela aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu tenho já uma arraylist, ó, esse arraylist é responsável por manter o que tem dentro da tabela, tá? E ligar a tabela ao banco depois. Então, aqui eu faço o seguinte, ó, eu falo que o meu arraylist lá, a lista de salas, eu vou adicionar dentro dela tudo aquilo que tem no meu conte salas, tá vendo? Eu já coloquei o conte salas aqui, ó. Esse controle salas, ele vai ficar conectando lá com o meu banco. Tá? Então, o conte salas, que é o controle, eu vou pegar e chamar aqui, ó, coletar todas. Eu fazendo isso, o que vai acontecer? Ele vai pegar tudo que tem dentro do meu arraylist, tá? E vai jogar dentro da minha tabela, tá? Porque o atualiza a tabela, o que ele faz? Vamos ver lá o que o atualiza a tabela faz, ó. O atualiza a tabela, ele pega o modelo da tabela, tá? Aqui eu estou pegando o modelo da tabela da tela, que é essa tabela aqui, tá? Essa tabelinha aqui. Vocês fizeram utilizando o editor de tabelas. Então ele pega esse modelo, aí ele zera, tira tudo que tem lá dentro. Por que tira tudo? Porque se já tem informação lá, eu colocar mais, vai ficar em duplicidade, tá? E aí depois ele faz um for, tá? Dentro da lista de salas e vai adicionando elemento a elemento lá dentro, tá? Então com isso daqui, eu já tenho aí o meu programinha funcionando, mostrando já quem são as pessoas que eu tenho lá. Tá aqui, ó. Eu já criei um registro no meu banco. Então agora eu já tenho aqui, ó, já acesso ao meu banco. Tá bonitinho. Agora vamos lá. Vamos começar as ações importantes no banco. Então a primeira ação importante é o quê? Eu fazer a inserção, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui. Ele vai lá para o método de fazer a inserção, tá? Para fazer a inserção, o que eu preciso fazer? Eu abro a tela, tá? Crio a tela de dados, abro ela vazia, beleza? Então ele vai chamar essa telinha aqui e essa telinha sem nada. Aí você vai preencher os dados. Aí, quando ele terminar aqui, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar pegar os dados. Então eu falo lá, ó, eu crio lá uma sala S que é igual a tela de dados. Eu pego lá da tela de dados e chamo aquele método que é o getSala. Esse método getSala, ó, ele vai vir aqui, ó. O que o getSala faz? Pega tudo que está na minha tela, ó, nos TXT da minha tela, que são esses carinhas aqui, ó. Pega tudo que está dentro dele, transforma para o tipo correto, porque o número de sala é inteiro e aqui é tudo texto, né? Lembrando que quando a gente usa aquele TXT, ele é tudo texto. Então, pego o texto, transformo e guardo. Ou seja, eu crio uma sala nova, preencho com os dados da tela
e retorno ele, tá? Então, quando eu chegar aqui, nessa tela de manutenção, essa telinha aqui, o que eu vou ter? Eu vou conseguir pegar todos os dados da outra. Aí eu tenho que fazer uma ação fácil. Que ação? Eu tenho que pegar isso daqui, chamar o meu controle, tá? E a operação inserir. Tá? Ou seja, eu chamo esse cara aqui, ó, controle salas, por essa ação aqui, ó, inserir sala. Então ele vai receber a sala aqui, criar conexão, iniciar uma transação, salvar no banco a sala, fechar a transação, fechar a conexão. Tá salvo no meu banco. Beleza? Ah, vamos lá então. Mas professor, aqui eu tenho uma tela que eu posso salvar e cancelar. Putz, grilo. Se a pessoa clicar no cancelar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa, ó. Ele vai vir, pegar os dados da sala e salvar. Ou então o cancelar não funciona, professor. Exatamente. Então eu tenho que saber se a pessoa clicou no confirmar, tá? Lá no salvar. Então o que eu faço? É algo bem simples. Eu crio aqui, ó, aqui nessa tela de dados. Eu já tenho aqui, ó. Tá? Eu criei lá uma opção. Vamos colocar aqui, ó. Deixa salvou mesmo. Salvou como faço. Ou seja, eu estou dizendo que até agora ele não salvou. Tá? Mas quando ele clicar aqui no salvar, ó, eu vou falar que ele diz.salvou. Agora é true. Ou seja, agora ele salvou. E aí, eu crio um getter nele aqui, ó. Crio um getterzinho aqui, só para saber. Então, public boolean, que eu estou retornando se é verdadeiro ou falso, se ele salvou ou não. Get salvou. Aí o nome vocês que dão, vocês põem o nome que vocês quiserem, tá? É que eu ponho salvou aqui porque eu quis. Return diz.salvou. Ou seja, se ele clicou no salvou, no salvar, se ele clicar no método salvar, ó, ele vai fazer as análises, as verificações, vai falar, ó, beleza, salvou a true, ele quis salvar. Aí, então, na minha tela de operações, na minha outra tela lá, antes de eu pegar e salvar, ó, antes de eu pegar e colocar se salvar aqui, eu faço o seguinte, ó. Se lá na tela dados, ele salvou. Então, se ele salvou lá, aí sim eu faço isso aqui. Tá? E o que mais eu preciso fazer? Eu preciso atualizar a tabela, porque tem um registro a mais. Tá? Então, eu coloco lá, atualizar tabela. Certo? Então, vou colocar aqui, ó. Pega os dados da tela de dados, insere no banco, utilizando o controle. E, por fim, atualiza a tabela com esse novo registro. Beleza? Então, ó, essas são as ações que eu tenho que fazer aqui. Vamos lá, deixa eu diminuir essa tela aqui, aumentar minha tela aqui. Aí. Bom, então esse é o botão inserir. Então, inserir, o que eu faço? Eu vou para a tela de lá, deixo o cara preencher. Então, aqui ele vai para a tela de lá, deixo o cara preencher. Na hora que ele sai de lá, eu vejo se ele clicou no salvou. Se ele clicou no salvou, eu salvo o cara. Se não, não faço nada. Tá? Aí, vamos para a próxima ação. Vamos testar isso aqui primeiro, então. Ver se funciona. Quer ver? Ele não vai funcionar. Então, eu vou explicar por que não. Tá lá, ó, laboratório 1, inserir. Olha lá que belezinha. Apareceu a tela aí. Tá lá, ó, 2, bloco 1, 2, 1.
é sala de aula do piso superior. Tá? Dou um salvar aqui. Tá? O professor não fez nada. Não apareceu. Por quê? Porque eu não atualizei o array list que contém todas as minhas salas. Tá? Então, se eu vier aqui sair e voltar de novo, ó. Olha lá, ela ali, ó. Tá salvando. Então, tá, é outro ponto. É bom. Outra coisa que falta, ó. Eu quero só pegar laboratório. Lab. Olha lá, minha consulta não funciona. Por quê? Porque eu não fiz. Tá? Outra coisa, pessoal, preste bastante atenção quando vocês rodam muito programa em Java. Aqui vai aparecendo um monte de programa rodando. Clica aqui, ó, e vai cancelando, tá? Porque senão vai ficando mais lento o seu programa. Vai ficando mais lento porque tem mais programa na tela, mais programa em memória. Aí vai atrapalhando tudo. Tá? Então, agora vamos implementar esse cara aqui, ó, que é o pesquisar. Tá? O que pesquisar tem que fazer? Pesquisar tem que chamar o método listar por descrição, pegando só a descrição que eu quero. Tá? Mas eu vou fazer de uma forma mais legal, uma forma um pouco melhor. Vocês viram que quando eu voltei do atualizar, ele não atualizou, eu voltei do salvar, ele não atualizou a tabela. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso utilizar um esqueminha onde dentro do próprio atualiza tabela, ó, eu faço a atualização da lista. Tá? Então, ó, eu limpo a lista e depois adiciono tudo. Tudo o quê? Tudo que eu tenho listando por descrição. Utilizando quem? Esse campo aqui, ó. Então, se esse campo tiver vazio, ele vai listar tudo. Se esse campo tiver algum dado, ele vai listar só o que tem nesse dado. Tá? E aí eu não preciso ficar mais atualizando o array list, porque o array list atualiza sozinho. Tá? Então, com essas duas linhas aqui, ó, eu faço o quê? Limpo a lista de salas e preencho a lista de salas com as salas de acordo com a pesquisa realizada. Tá? Então, com isso daqui, eu não preciso nem fazer esse primeiro cara aqui em cima, ó. Eu nem preciso adicionar todo mundo aqui, ó. Por quê? Porque o atualizar sala já faz isso para nós. Tá? Então agora, se eu rodar esse cara aqui, ó, ele vai estar fazendo tudo ao mesmo tempo. Tá vendo? Agora, ó, se eu chegar aqui e dar um inserir, vou colocar mais um cara aqui. 3, 3, 3. Salvar. Olha lá, ó. Ele já está fazendo tudo automático, ó. 4, 2, sei lá. Salvar. Beleza? Então agora, o próprio atualiza a tela já busca lá, já chama o controle, busca do banco e mostra na tela para nós. Tá? Diminuindo as tarefas nossas, então, toda vez que ficar preenchendo a lista do array. Beleza? Vou dar um sair aqui e vamos para a próxima implementação. Então, agora eu já tenho, ó, a pesquisa realizada, o trazer tudo pronto no início e o inserir. Tá? O alterar. O alterar aqui como tem que funcionar? A pessoa tem que clicar aqui e clicar no alterar. Tá? Então, aqui, eu vou pegar uma colinha minha aqui para não ficar fazendo tudo de novo, tá? Ficar codificando aqui é muito tempo que a gente perde. Beleza? Deixa eu pegar aqui, já está prontinho. Inserir, alterar. Tá? Então ela estava assim, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir esse código aqui por esse daqui, ó. O que tem esse código? Olha que interessante. Esse código, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá e pego a linha que a pessoa selecionou. Se ela não selecionou nada, esse linha é -1. Então eu venho e dou uma mensagem para ele, ó, selecione uma sala para alterar. Tá? Ou seja, ele primeiro tem que clicar na sala para depois clicar no alterar, porque senão ele não sabe quem que vai alterar. Certo? Depois, eu crio a janela de dados, aí já tem uma outra coisa. Quando eu venho para alterar,
Quando eu pulo para essa tela aqui, ó, eu já tenho que trazer essa tela preenchida, porque ele vai alterar os dados que eu já tenho lá no banco, tá? Então, para trazer elas preenchidas, eu vou ter que fazer o quê? Eu primeiro seto lá na tela dados, ó, seto a sala. O que é o setar sala? O setar sala, olha o que ele faz. Ele pega uma sala que eu passo por parâmetro e coloca lá nos campos da tela. E depois desabilita o número da sala para a pessoa não mexer no número da sala, que não pode. Uma alteração não pode mexer, tá? Aí eu venho aqui. Então, isso daqui eu faço o quê? Eu estou passando a sala da linha selecionada na tabela. Então, ele vai pegar aquela linha, ó, pegou a linha, foi lá no array list e pegou a sala e mandou a sala para lá. Então, quando ele der o true aqui, a sala já vai vir preenchida, tá? Aí eu vejo, se ele clicou no salvou, eu vou lá, pego os dados de novo, de lá para cá, e chamo alterar. E depois atualizo a tabela. Tá? Então é algo bem simples, é muito próximo desse outro aqui, ó. Qual a única diferença? A única diferença é que eu tenho que, primeiramente, verificar se ele selecionou alguém. Tá? Se ele selecionou, eu monto a tela e passo a linha que ele selecionou. E aí depois eu torno visível, e aí recebendo eu faço a alteração e tá pronto. Tá? Então se eu rodar esse cara aqui, ó, ele vai rodar bonitinho. Demoradinho, mas é bonitinho. Tá aqui, ó. Esse 3 aqui eu vou alterar. Clico no alterar, trouxe a tela com os dados. Olha lá, esse cara é do bloco 2. E essa aqui é a sala de aula. Salvar. Olha lá, ó. Então ele já está buscando certinho no banco e trazendo para mim. Tá? O inserir, eu insiro o outro. A pesquisa, vamos lá, ó. Eu quero só aula. Só traz sala de aula. Tá? Ah, eu quero só lab. Traz só laboratório. Ah, eu quero todo mundo. Aqui. Tá? Então, olha, já está funcional. Ele já está inserindo, alterando. Falta o quê? Remover. Então, vamos lá fazer o remover. Sair. Deixa eu fechar esse cara de novo. Só. Yes. Vamos lá. Então, o próximo é o remover. Remover, eu vou selecionar um cara aqui e clicar no remover. Então, é bem parecido com o meu alterar. Tá? Só tem uma diferença. Eu não vou mostrar tela nenhuma. Tá? Eu só vou perguntar se o cara quer excluir. Então, vamos lá fazer o remover. Remover também é bem simples, tá? O remover não tinha nada, tá? Então, agora eu vou começar fazendo essa ação aqui, ó. Tá? Então, o remover é bem simples também, é bem próximo àquele, ó. Primeiro, eu pego a linha, tá? Então, pego a linha selecionada pelo usuário. Depois, eu vejo se é -1. Se for -1, ele não selecionou nada. Tá? Ah, então se ele selecionou, o que eu vou fazer? Eu vou criar um painel, ó, um JOption Panel, com confirme diálogo, ou seja, uma caixinha de diálogo perguntando se ele confirma exclusão. Tá? Tá aqui, ó. Então, o show confirme diálogo, ele precisa de null ou de this, tá? Que serve para indicar se eu estou nessa... ele vai estar dependente da minha tela, tá? Ele vai bloquear a tela, então eu coloco sempre null aqui. Depois, a mensagem que eu quero passar, confirma exclusão, tá? E depois, o título da janelinha que vai ser aberta, exclusão de salas. E por fim, o JOption Pane, de quais são as opções que vai ter. Então aqui eu tenho yes or no, mas se eu tiver, tipo, cancelar e confirmar, eu tenho várias opções, ó. Eu tenho OK, cancel option, eu tenho yes or no, cancel. Então eu posso usar qualquer um desses, tá? Nesse caso, eu quero que apareça sim ou não. Confirma a exclusão? Sim ou não? Aí eu comparo, ó, se o retorno desse cara aqui, que é um dos botões que ele clicou, se for o botão yes,
a opção Yes, eu chamo excluir e excluo a sala e novamente atualizo a tabela. Tá? Então, o Show Confirm Dialog é no qual a mensagem que você, qual a pergunta que você vai fazer, qual o título da janela e quais são as opções que você quer que apareça. Tá? Quando é Yes or No Option. E tem Confirm e Cancel, tem um monte de tipo. E aí eu vejo, se for pressionado Yes Option, eu vou excluir e atualizar a tabela. Tá, eu quero apagar essa sala 3 aqui, ó. Eu venho no remover, ó. Confirma a exclusão. Eu posso ver que sala que está marcada, ele já sabe que é. Ah, professor, eu quero colocar os dados da sala aqui. Pode colocar, não tem problema nenhum. Tá? E aí eu dou em Yes, já foi embora e aí eu não tenho mais a sala número 3. Beleza? Falta o quê? Falta só visualizar. Tá? O visualizar já está mostrando a tela. Eu volto, vou e volto. Só que eu preciso fazer o quê? Eu preciso preencher ela com dados. Tá? E se a pessoa não selecionou nada, eu falo, ó, tem que selecionar alguém para visualizar. Tá? Então, vou lá, vou sair. Vou fazer a última colinha aqui, tá? Para não ter que digitar de novo. Na verdade, fazer é fácil, dura digitar isso aqui. O visualizar, vou arrancar isso aqui do visualizar e vou colocar o código já certinho para vocês. Tá? Então, ó, o código é bem parecido com os outros dois, tá vendo? Eu pego o código da linha, verifico se a pessoa selecionou algum. Se não selecionou, dou uma mensagem. Se não, eu chamo a tela, crio a tela de dados, pego aquela linha que está selecionada, pego a linha que está selecionada da lista de salas, jogo para a tela de dados. E aí eu proíbo a alteração. Tá vendo proibir a alteração? O que ele vai fazer? Ele não vai deixar a pessoa mexer. Tá? E aí eu dou visível, true. Não preciso ver se ele pressionou alguma coisa, nada. Por quê? Porque é só para ele visualizar. Tá? E aí está pronto o nosso CRUD. Olha lá, se eu quero ver aqui esse 2, visualizar, aqui, ó. Está todos os dados. Não consigo salvar, não consigo alterar, não consigo fazer nada, mas eu visualizo. E aí eu dou o cancelar para sair. A pessoa, professor, mas não precisa visualizar, ele vê aqui mesmo. Ah, tá, mas aqui eu tenho 3 campos. E o cadastro de um cliente que tem lá 10, 12 campos, vai caber nessa tela aqui? Vai ficar ruim, não pode, essa tela não pode ser muito grande. Tá? Então eu coloco 2, 3 campinhos aqui e quando ele clicar no visualizar, ele vai ter a visão de todos os dados desse cliente, ou desse produto, ou desse fornecedor, do que seja. E aí o sair é só um dispose e está implementado o CRUD.